Vamos lá, pessoal. Olá. Vamos para a nossa aula de hoje de formas geométricas espaciais. E a gente vai ver o que a geometria espacial estuda. A geometria espacial é uma parte da matemática, pessoal, que estuda as figuras no espaço, ou seja, formas geométricas que possuem mais de uma dimensão, estão presentes no espaço, já sai do plano do papel e vai para o espaço. E a gente é muito comum no nosso dia a dia ter essas formas geométricas espaciais, embora nós não demos conta disso. Vamos ver alguns exemplos agora no próximo slide. As formas geométricas no cotidiano, certo? A gente vai ter aqui pirâmide, o cubo mágico, pneu de uma bicicleta. Todas essas aqui são formas geométricas espaciais que nós não damos conta no nosso dia a dia, nós não percebemos, né? Existem várias outras, a nossa cama, uma mesa e por aí vai, né? A gente tem que perceber, a gente não percebe isso aí. A partir de hoje, passem a perceber. As formas geométricas, pessoal, elas podem ser divididas em dois grandes grupos: os poliedros, certo? E não poliedros. Poliedros, pessoal, são formas geométricas espaciais que têm suas superfícies formadas por partes planas, certo? Todas as superfícies do poliedro elas são planas. E os não poliedros são formas geométricas espaciais que apresentam em sua superfície pelo menos uma parte arredondada, certo? Então, os não poliedros elas vão apresentar pelo menos uma parte arredondada, certo? Parte em forma de círculo, arredondado, certo? E os poliedros são todos formas planas. Agora a gente vai ver algumas peculiaridades das figuras geométricas aqui, alguns pequenos grupos, certo? Aqui um exemplo dos poliedros, ó, pessoal. Aqui o cubo, o paralelepípedo, certo? O cone, a pirâmide, o cone não, desculpa, o cone é não poliedro, certo? E aqui exemplos também de não poliedros, a esfera, o cone, o cilindro, certo? Então lembrando, poliedro são todas as faces planas, como podemos ver aqui, ó. Todas elas são planas, retas. E os não poliedros têm pelo menos uma face arredondada, ou o corpo inteiro, como é o caso da esfera, certo? Aqui a gente vê dois poliedros aqui, grupos bem distintos, né? São até parecidos, mas tem algumas diferenças, que é o paralelepípedo e o cubo, certo? O paralelepípedo ele vai ter altura, largura e comprimento, e o cubo também. E qual é a diferença entre os dois, pessoal? A diferença é que o cubo, as suas arestas são todas iguais, consequentemente suas faces vão ser também iguais. E o paralelepípedo não. O paralelepípedo tem arestas diferentes, a altura é diferente da largura e é diferente do comprimento, certo? E o cubo, a altura vai ser igual à largura, que vai ser igual ao comprimento, certo? Então todos esses aí vão ser iguais, certo? Aí vamos dar uma lembrada aqui o que é altura, vértice, face e aresta. A aresta é essa linha preta aqui ó, do objeto, certo? Essa linha que contorna a face é o encontro dessas duas linhas que vai formar um plano, certo? A face é o plano, são planos, certo? E o vértice é o encontro dessas linhas, são os cantos, as quinas, né? Como o pessoal popularmente costuma dizer, certo? Então a face forma o plano. Desculpa, pessoal. A face vai formar o plano aqui. Então esse paralelepípedo aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 e 6. São 6 faces, certo? Então, e as arestas aqui, ó, cada traço desse aqui vai ser uma aresta, certo? Vamos lá dar continuidade aqui. A planificação do paralelepípedo e o cubo. Pessoal, essas figuras elas podem ser planificadas. O que é isso? A gente pegar uma figura espacial, certo? Uma figura que tem um espaço e planificar. Exemplo é aquelas caixas de sapato, por exemplo. É um exemplo de espacialização que a gente pode planificar, certo? Então, a gente pode pegar a caixa de sapato, recortar, abrir todinha e formar um plano, certo? Da mesma forma está aqui a planificação do paralelepípedo e a planificação de um cubo.
né? Isso aqui, quando a pessoa é criança, a gente faz muitos no ensino fundamental, né? O 1. Vamos lá. O prisma e a pirâmide. O que será o prisma e a pirâmide, pessoal? O prisma, duas de suas faces são denominadas bases e as demais faces laterais, certo? E as bases dos prismas são iguais e paralelas entre si. O que é isso, pessoal? O prisma ele vai ter duas bases que vão ser paralelas, certo? Entre si e vão ser iguais. Então, todas as faces, duas delas vão ser denominadas bases do prisma, certo? Então, o prisma ela vai ter duas bases e inúmeras faces laterais, vai depender da base do prisma. Tem prismas que tem 8, 9, 10 faces laterais e por aí vai. E a pirâmide ela vai ter uma única base e as demais faces são de forma de triângulo, certo? Então, a diferença do prisma para o triângulo. O prisma, como a gente vê aqui na imagem, ele vai ter duas bases, certo? A base inferior e a base superior, certo? E as demais faces, elas vão ser denominadas faces laterais, que não vão ter formato de triângulo. Já a pirâmide, ela vai ter uma base, uma única base, e as faces laterais vão ser em forma de triângulo, certo? E embora este pirâmide aqui, ela tenha uma base quadrada, você percebe que as faces laterais dela são em formato de triângulo, coisa que não acontece no prisma. O prisma ele tem duas bases, a base superior e a base inferior, mas as faces laterais dela são formatos aqui, ó, retângulo, como a gente pode ver, né? Agora a gente vai para os não poliedros, pessoal. A gente pode associar objetos sólidos a geométricos, né? Objetos geométricos aqui, ó, um cone, um cilindro, uma esfera, certo? Então o cone a gente vê aqui com aqueles cones de laranja que a polícia bota na estrada, né? Ali, por isso que tem um formato, é o formato de um cone, uma figura geométrica, um não poliedro, ou seja, uma de suas faces aí, ela não vai ser plana, certo? A esfera e o cilindro aqui que está representado um guaraná geometria, né? Pode ser um copo, né? Então essa aí é uma figura de um cilindro, né? Embora essas figuras elas sejam não poliedros, a gente pode planificar o cone e o cilindro. Infelizmente a esfera não dá para planificar, dá para fazer algumas aproximações, mas a esfera não dá para planificar, certo? Aqui a gente tem uma planificação, ó, do cone e do cilindro, certo? Aqui o cilindro tem duas bases, certo? E uma face lateral. Já o cone, ele vai lembrar uma pirâmide, né? Que vai ter uma única base e a face dele também vai ser meio arredondada, né? Então, pessoal, tá aí a nossa aula de formas geométricas espaciais. Espero que tenham aproveitado. Dúvidas, entrar em contato. Valeu, um abraço e obrigado a todos aí.